Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui com vocês para trazer a mensagem com o tema Feliz com as bênçãos do Senhor ou a um passo da inveja. Olha, a palavra de Deus em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Forte isso, não é? Muito forte. Mais adiante no capítulo de Provérbios, no capítulo 27, versículo 4, diz: o rancor, o ódio é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Hein, amados? Porque primeiro vamos esclarecer o que é inveja, porque algumas pessoas confundem, pensam que inveja é cobiça. Mas há uma distinção entre elas. Segundo o dicionário, a inveja é um misto de ódio e desgosto provocado pela prosperidade que o outro tem. Tá vendo? A cobiça não é isso. A cobiça é aquele desejo desenfreado até de querer ter o que o outro tem. A cobiça é a mesma coisa que a ganância, é a mesma coisa que a ambição, mas a inveja não. A inveja vai além. Ela não só quer ter o que o outro tem, mas ela se entristece. Ela fica com o coração amargurado porque o outro tem. Daí a gente vê o porquê, né? Que a palavra de Deus, que é tão sábia, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O invejoso, ele vive numa batalha provocando seu próprio sofrimento. Porque o invejoso, ele sempre é ingrato a Deus. Nada que está ao seu redor, todas as bênçãos diárias que Deus dá, ele não vê se essas bênçãos não foram grandes o suficientes para fazer entender que foi muito melhor e muito maior do que daquela pessoa que ele inveja. E isso a gente vê como vai apodrecendo os ossos, como vai contaminando todo o seu ser. O invejoso, o dicionário diz que ele deseja e se amargura com o que o outro tem. Mas eu vou além. Não é só com o que o outro tem, não, amados. É com o que o outro é também. Eu acredito isso. A inveja, ela não só se amargura com a prosperidade do que o outro tem financeiramente. Mas muitas vezes, é pelo simples fato de quem ele é. Por ele ser uma pessoa amável, por ele ser uma pessoa carismática, uma pessoa em que é querido, uma pessoa que as pessoas veem que ele é uma pessoa de Deus, do bem. Coisas que até o dinheiro não é a prosperidade financeira que afeta. Mas aquele que até tem essa prosperidade financeira, olha para aquele outro e não tem. Não o que ele tem financeiramente, mas o que ele é. E ele também inveja isso. Eu creio que assim, a inveja, ela inveja tanto o que você tem como o que você é. É o mal. Em Tiago 3, capítulo 3, versículo 16, diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, né, aquela ambição desenfreada, aí há confusão de toda espécie
de males, de toda espécie de males. Sim, amados, a inveja gera a maldade. A inveja gera a maldade. Você vê que um coração onde habita a inveja, ela não consegue ter a plenitude dos dons do Espírito Santo. Porque Deus não compactua com a maldade, com um sentimento que é totalmente oposto de tudo que vai em contra a Deus. A inveja gera maldade, sim, porque através da inveja ela gera a concorrência, ela gera falsidade, ela gera malícia, ela gera a ingratidão a Deus. A ingratidão a Deus. O corpo da gente é como se o apodrecer dos ossos é essa carga de tantos sentimentos, de tanta maldade que vai aumentando. A cada vez mais que o seu nível de inveja vai aumentando pelos outros. A origem da inveja foi lá naquele momento quando Lúcifer, ele quis ser Deus. Ele já era muito belo, ele já tinha poder sobre os anjos, mas digamos que ele não tinha o carisma de Deus. Ver aqueles anjos todos o adorando de todo amor, de todo coração. O poder de Deus ele também não tinha. E nasceu ali o sentimento de inveja. Então você sabe que se a origem não é boa, o fruto também não é bom. O fruto não é bom. E o inimigo, ele é muito astuto. O primeiro momento que os filhos de Deus, Adão e Eva, criados com Deus com tanto amor, que era a imagem, somos a imagem de Deus. O inimigo nos odeia. Ele olha para nós e ele vê a imagem do Altíssimo. Então o que ele fez? Eu vou lá e acabar com tudo que Deus tem planejado para esses seres, porque eu não sou a imagem dele. Os anjos não são a imagem dele. Por que é que ele criou esse povo? Para me lembrar o tempo todo a imagem dele. Então ele foi lá, lançou o pecado, houve a queda. Com a queda, o homem se afastou de Deus, de tudo que havia de puro e santo diante de Deus. E o inimigo teve espaço para contaminar o nosso eu com sementes de tudo que é pecaminoso, de maldade. E foi ali, naquele momento, que ele jogou a semente da inveja. Não demorou muito não, amados. Não demorou muito. Bastou o pecado chegar no mundo, Deus criar os primeiros filhos de Adão e Eva, e ele foi lá e lançou a semente da inveja sobre Caim. Ele começou, a inveja nasceu no coração humano, na família. Foi entre irmãos. O primeiro momento que a inveja foi manifestada neste planeta foi entre irmãos. E a prova que a inveja ela gera maldade é que Caim, ele foi dominado de uma forma tão terrível. Os ossos deles foram apodrecidos de uma forma tão terrível pela inveja, pelo irmão. Não pelo irmão conseguir como pastor ter 10.000 ovelhas mais que ele. Não. Mas pelo que o irmão era. O irmão tinha um coração puro. O irmão era um temente a Deus, amava a Deus e Deus o amava. E Caim invejou isso nele e não aguentou. Deixou a inveja dominá-lo. Deus o advertiu e ele não ouviu a voz de Deus e matou o irmão. Mais adiante nós vemos que Jacó, com seus filhos, a inveja novamente entrou no coração de todos
e fizeram com que José fosse vendido para o Egito, que José fosse afastado da família, porque não suportavam ver novamente o amor que o pai tinha por José. Mas Deus estava com José, porque eu creio que se Deus não estivesse com José, ali eles tinham morto como Caim também tinha feito. Mas Deus tinha propósitos para José. E nada pode parar os propósitos de Deus na tua vida. A inveja pode até tentar adiar, mas se você estiver diante do Senhor, você vai saber lutar pelo nome de Jesus contra ela. E as promessas e as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida sim. Olha só também outro exemplo que tem. Foi Léa, a esposa de Jacó. Ele casou com as duas irmãs. Uma foi engano, foi trapaça do sogro mesmo que fez ele casar com a mais velha. E a outra ele amava, a mais nova. A Léa e Raquel. A Raquel era a mais nova, a mãe de José. E a Raquel, ela tinha o amor do seu esposo. Ela sabia a alegria de uma mulher de saber que é amada, que ele faz tudo por ela. A Léa, quando Raquel permitia, ela dormia com o esposo. Ele não a amava e ela sofria. Ela tinha aquela amargura, aquele sofrimento no coração de saber que era desprezada. A outra irmã tinha tudo. Tinha um conforto, tinha um marido, tinha quase tudo. Mas naquele momento, eu creio que para que a tristeza do coração de Léa não fosse tão grande, Deus deu a ela a alegria dela ser a primeira a dar filhos para Jacó. E filhos homens, que eram a honra naquele tempo. E a Raquel, não é? A Raquel, que tinha aquele amor lindo do esposo, que vivia bem, ela não aguentou. Porque ela não queria metade, ela queria tudo. Ela chegou para Jacó e disse: dê-me filhos, ou eu morrerei. Gente, isso é muito forte. A gente se sente mal quando lê. Que nível era da inveja que ela tinha da irmã. Mas na frente não ficou só nisso, não. Mas na frente um dia o filho da Léa, ele foi caçar, quando voltou ele trouxe umas mádagras, uma coisa assim o nome, que era uma erva na época, uma erva muito preciosa, muito rara, que era usada para coisas místicas e eles acreditavam que através daquilo, né, acontecesse alguma coisa. E a Raquel era meia envolvida com essas coisas, assim. E ela disse para Léa: dê-me as mádagras do seu filho e eu te deixarei você dormir com Jacó hoje. E Léa disse: você já tem o meu marido e até isso você quer do meu filho? A que nível vai a inveja? A que nível? Nunca é suficiente. Você sempre quer porque ela tem, porque ele tem. Eu quero. E se entristece porque ele tem primeiro. É algo muito sério, meus amados. A inveja é algo muito, muito sério. Não é algo que a gente se acostume, como a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas, elas continuam na igreja, elas olham para o irmão, sabe que sente aquela tristeza. Naquele momento, ela sente aquela dor quando sabe uma boa notícia, uma bênção que veio primeiro para o irmão. Depois passa, continua o culto e vai levando como se aquilo fosse uma coisa normal, que fosse parte da personalidade. Não é não, amado. Não é não. A inveja nasceu no coração de Satanás. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, tem citando vários defeitos que tem em nós, que nós não herdaremos o reino de Deus. E inclusive, está citando a inveja. Se você acha que você pode perder a salvação só porque você caiu na prostituição,
só porque você está distante de Deus, você está desobedecendo a Deus e tantas coisas mais sérias. Não. Apenas pela inveja você pode perder a salvação também. E você acha que a inveja é algo que atinge só os ímpios? Só aqueles que não estão salvos são alvos da inveja? Não são não, amados. Não são não. Infelizmente, isso não é algo só que está no mundo. Infelizmente, nós vemos desde o passado, mesmo aqueles que estavam ali andando com o Senhor, tinham momentos que eles caíam nessa tentação, porque foi uma semente que o inimigo lançou com o pecado. Olha, na época de Moisés, teve 2 dos irmãos, na época com seu povo, que tiveram inveja de Moisés e de Arão, porque eles eram escolhidos de Deus, porque eles amavam a Deus de todo o coração e o seguiam. E eram irmãos e tiveram inveja dele. A inveja é algo que tem afetado muito o corpo de Cristo. Olha, quando Jesus veio, foi através da semente da inveja. Não se esqueçam que mataram o nosso Salvador, o nosso Criador. E através do povo de Deus. Não foram através dos romanos, não foram através dos filisteus, foi através dos judeus. Porque o Satanás lançou no coração deles a inveja pelo ministério de Jesus. Quem é esse homem que agora ele só pode estar com o Senhor para fazer essas coisas? Mas quem é ele? Que ele fala, dá uma ordem e o vento obedece? Veja quem é esse homem que apareceu aqui agora e de repente está arrastando multidões. Ele fala e as pessoas são transformadas. O cego vê, né? O doente é curado. O que é que vocês acham que foram, gente? Inveja. Inveja entre o povo de Deus. Inveja pela cobiça espiritual. Porque existe 2 tipos de inveja. Existe aquela inveja que o povo do mundo, que está no mundo, quem não tem Jesus, tem. Ele tem inveja por poder. Ele tem inveja pela vida financeira do outro. Ele tem inveja pela beleza do outro. Ele tem inveja pelo casamento, por coisas aqui, terrenas. Mas eu creio que o pior nível de inveja não é esse de quem está no mundo, mas é de quem já conheceu a Jesus, já aceitou Ele como Salvador, já disse, já percebeu no seu coração que um dia esteve nas trevas, mas que agora anda na luz, que agora tem o Espírito Santo em si. Mas mesmo assim, não conseguiu se libertar da inveja. Aí a inveja ganha outro nível, uma escala terrível. Ela passa a ser de uma inveja normal, que é aquela inveja de querer e se amargurar pelo que o outro tem, pela prosperidade que chega na vida do outro financeira. E ela começa a ter amargura no coração e ter inveja pela prosperidade que chega na vida do outro espiritual. E essa é terrível. Porque você já nasceu de novo, você já confessou Jesus como seu Salvador, você já sabe que isso é um pecado terrível, que nasceu lá no coração de Satanás. E você sente dentro de você que ao invés de se alegrar, você tem tristeza no coração de ver Deus levantando aquele irmão, de ver Deus usando, exaltando, honrando
Aí você passa a ter o quê? Inveja dos dons que Deus deu àquele irmão. E aí é muito sério. Sabe por quê, amado? Porque enquanto você estava no mundo, que você tinha inveja do carro, do apartamento, da beleza, você lutava com todas as forças e um dia você podia conseguir. Você sabe que se trabalhar duro e tentar, às vezes até da forma errada, mas pela ganância, quando está fora aí no mundo, você consegue o carro, você consegue o apartamento, você consegue através de meios cirúrgicos e de plásticas a beleza. Mas os dons que você está vendo naquele irmão que Deus está usando, não tem nada que seus esforços possa fazer para adquirir. Porque dons vêm do trono de Deus. Ele dá a quem quer, como quer. E para o que Ele quer. Porque Ele sabe a missão que tem para cada um, para o nome dEle ser glorificado, para o reino dEle ser exaltado. Então, amado, se você sente que hoje mesmo, depois de ter aceitado Jesus, a sua inveja foi para um nível muito pior, que foi a inveja da prosperidade financeira, para a inveja, a cobiça espiritual, é porque a brecha do inimigo já foi dada na tua vida. Tu estás na igreja, mas ainda não estás liberto porque se acostumaste. Mas a palavra de Deus diz: eis que faço tudo novo. Sejam renovados. Não se acostuma com o que é ruim, não. Foi por causa da inveja no Filho de Deus, no ungido de Deus, que ele perdeu a salvação. A inveja não está só nos que estão no mundo, não. Você não vê Saul? Saul começou muito bem. Saul era um homem lindo, escolhido de Deus, um rei ungido do Senhor. Mas ele não suportou ver que Deus levanta quem quer, quando quer, para o que quer. E Deus tinha decidido levantar aquele menino e honrá-lo. Ele não suportou ver Deus levantando um irmão, levantando a Davi. E a inveja o sucumbiu. E ele terminou muito mal. Muito mal. Lutem, amados, contra este mal, porque ela gera maldade, ela gera concorrência, ela gera amargura. Não se acostume. Tem gente que diz: que linda você tá, eu queria tanto estar nesse lugar. Inveja branca. Não existe inveja branca, pink, purple, seja qual for a cor. Não existe. Inveja, é maligna, é negra. Inveja vem das trevas. Se você sente que de alguma forma na sua vida, porque todos sentimos, nós não somos santos, nem somos hipócritas, porque o hipócrita não entra no reino de Deus. Então, se você sabe que de alguma forma, alguma vez na sua vida, houve essa brecha e que você sentiu ou sente, ore ao Senhor para ser liberto. Não se acostume com esse mal, porque de ti Ele é capaz de te tirar a salvação, como Ele fez de Saul. Ele é capaz. A inveja faz isso. Não é um mal leve, não, amado. Não é uma coisa branca, não é. Vem das trevas, é treva, leva você para as trevas. Então eu quero te dizer que a forma que você reage quando você descobre isso vai fazer toda a diferença no teu futuro. Um futuro de felicidade,
de paz, de luz, salvação ou um futuro de trevas. Se você sente isso, confessa a Deus. Para e se lembra, porque a inveja, ela é algo tão tenebroso, ela é algo tão vil, que as pessoas não têm coragem de confessar. É difícil você chegar, mesmo que seja a pessoa mais íntima da sua vida. Me diz agora, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, você tem coragem? Você já confessou o quanto você ficou triste dentro de você quando soube que a sua amiga, o seu amigo ganhou aquela promoção que você tanto queria e que agora a vida dele financeira vai melhorar tanto e que ele já viajava e agora que vai viajar mais, ele já vivia feliz, já tinha tantas roupas, tantas coisas e agora que vão se multiplicar. Você já confessou a pessoa que você tem mais intimidade isso? O quanto você sentiu inveja da alegria que chegou na vida do seu amigo? O quanto você sentiu inveja de ver aquela pessoa que nem tem as condições financeiras que você tem. Você está numa situação muito melhor, mas não consegue ser feliz no casamento como ela. Você já teve coragem de confessar isso para o seu melhor amigo? O quanto sentiu inveja daquele casamento da sua amiga, do seu amigo que chegou primeiro para ela do que para você? Daquela promoção que chegou primeiro para o amigo do seu esposo do que para você. Você já teve coragem de confessar para a pessoa que você mais conhece tudo isso? Não. Você pode até ter confessado dos pecados. Você pode até ter dito como dizem onde é? Você pode até já ter confessado, como diz em Tiago, que a inveja e a ambição egoísta, onde há ela, há toda espécie de males. Você pode até ter tido coragem de confessar outros males, como eu tive aquilo que aquela pessoa fez me decepcionou tanto, que eu estou aqui com rancor tão grande. Eu sei que é pecado, mas eu vou precisar de um tempo para perdoá-la de novo. É algo também que não é bom o rancor. Mas você tem coragem de falar, eu vou precisar de um tempo para perdoar de novo. Se alguém lhe feriu, se alguém chega para você e diz um monte de coisa na ira, você olha para a pessoa e ali você sabe, ela não está escondendo, ela botou para fora toda a ira. Você sabe que ali é como se tivesse declarado um inimigo. Aquela pessoa, ela está mostrando que ela está como um inimigo seu. E você olha e pode até confessar, poxa, ela é uma pessoa que eu pensava que era tão amiga, mas num momento de ira eu vi o ódio que estava dela dentro de mim. E eu não sei. Tem coisas que você consegue confessar sabendo que é pecado. Mas a inveja, não. A inveja é um inimigo oculto. Ela trabalha no oculto. Você mesmo sabe que é algo tão vil, tão tenebroso, que você não tem coragem de contar nem para o seu melhor amigo, nem para o seu esposo, nem para a sua mãe. Então não fica com isso dentro de você. Eu fico tão triste quando eu vejo, sabe, que ainda hoje a semente está sendo lançada da mesma forma do tempo que o Satanás lançou contra o povo de Deus. Agora, com esse evangelho do jeito que está, né? Antigamente tinha gente que tinha vergonha de dizer que era crente, era sinal de pobreza, era sinal de falta de informação, de ignorância. Hoje em dia virou até muito triste, mas de certa forma até uma coisa glamorizada. E eu fico tão triste de ver no meio do povo de Deus o inimigo usando cada vez mais a mesma semente. Do jeito que ele jogou a semente nos judeus, ele está jogando agora dentro da igreja. A gente vê dentro da igreja cristãos perseguindo cristãos por causa da inveja. Nós vemos pastores, líderes espirituais que pregam o tempo todo para suas ovelhas que Deus é fiel, que Deus cumpre, que Deus faz, que Deus vai levantar. Se Deus prometeu, vai cumprir. Mas no momento que Deus faz, e ele começa a ver Deus levantando aquele irmão na igreja
para o louvor, para a pregação, para ser levado às nações, primeiro que ele. A preocupação, mesmo sendo um líder espiritual, não é das almas que estão sendo salvas, não. O foco é totalmente virado para o ministério daquela pessoa que está surgindo, porque ela vai ficar conhecida. Quantas pessoas vão começar agora a escutar o que ela está falando, quantas pessoas vão começar a segui-las. E ali, os próprios líderes espirituais, pela inveja no coração, começam a concorrer com ministérios. E esquecem que diariamente tem almas caindo no abismo, porque o evangelho ainda não chegou até a eles. Amados, começam até a pregar dizendo coisas típicas de pastores que está contaminado pelo sentimento de concorrência, de inveja. Começam a dizer para o seu rebanho, antes diziam, Deus é fiel, Ele vai cumprir, se Ele te chamou, Ele te levanta. Mas de repente, quando vê Deus levantando outro ministério, ao invés de ficar feliz pelas almas que estão sendo salvas, porque a palavra de Deus diz que a colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. Não, fica triste, muda até o rumo da pregação, começa a ser, nós não precisamos de mais pastores, nós precisamos de crentes comprometidos com a palavra de Deus, que é verdade. Mas a quantidade de ceifeiros, a quantidade de pastores, amado, quem vai decidir é Deus. Faz 2015 anos que Deus falou isso, que a colheita era grande e pouco eram os ceifeiros, e Ele começou a levantar, e Ele continua levantando os seus escolhidos para levar a palavra e trazer a salvação. E Ele vai continuar até o fim, porque Ele é Deus. É para a honra dEle, é para a glória dEle, é para o reino dEle. Ele não parou em você e Ele não vai parar, porque Ele sabe a quantidade do rebanho que Ele escolheu para ser salvo por cada pastor. Não adianta você ficar triste cada vez que vê que Deus está trazendo mais estrangeiros para salvar almas nesse país, que Deus está levantando mais pessoas. Ele é Deus. Tem almas gritando por socorro. Não é tempo de viver no egoísmo. É tempo do povo de Deus entrar em comunhão, em união. Estão aumentando Deus está levantando mais ministérios. O que não for de Deus não fica. Mas o que for de Deus vai ser para a glória dEle. Então entra em aliança com esses ministérios. Trabalha junto, povo de Deus. Liderança espiritual, acorda. Enquanto vocês estão se disputando uns com os outros, como os judeus fizeram com Jesus, com os apóstolos, o inferno está trabalhando unido. Unido. Deus vai requerer de você. E Deus vai requerer de você. Não queira estar entre um desses pastores que Deus vai dizer, eu não te conheço. Você está dizendo que salvou no meu nome, você está dizendo que fez milagres, mas eu não te conheço. Porque a inveja levou Saul ao inferno. Não entra nessa cilada do demônio, do diabo, não. Eu quero que vocês hoje, nesse momento, que estão escutando essa palavra, vocês se conscientizem do nível de periculosidade que a inveja traz para a vida de vocês. Você canaliza coisas que vai afetar a vida do outro na vida profissional, na vida emocional, na vida espiritual, e Deus vai requerer. Deus vai requerer. Nós temos que andar em união. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Jesus está voltando. Não há tempo para o povo de Deus estar concorrendo, mas amando. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram. Mas a palavra de Deus também diz: alegrai-vos com os que se alegram. Se alegra, meu irmão, que Deus está levantando o exército dele aqui na terra. A colheita é grande e o importante é que almas sejam salvas.
almas sejam salvas. Então eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, junto com você, orar. Você que sente que a inveja está impedindo a sua vida de ter aquilo que Deus te deu. Você que sente que você está sendo impedindo o crescimento na sua vida espiritual, porque agora, através dessa palavra, você chegou à consciência que tem sido afetada por esse mal. Vamos orar. Vamos orar, porque há poder no nome de Jesus. Pai amado, fiel, glorioso, eu oro agora neste momento, eu peço perdão dos meus pecados, a mim, da minha casa, Senhor, e eu te apresento agora o teu povo, a cada um que está agora ouvindo essa mensagem. Senhor, não é da tua vontade que essa semente diabólica entre nos corações, impedindo e causando tanto sofrimento em outras vidas. Senhor amado, eu te peço pelo poder do nome de Jesus, entra agora na vida de cada uma dessas pessoas agora, com teu poder e glória. Vai, Senhor, dando a ordem neste momento, para que pelo poder do teu santo nome eles sejam livres e libertos de todo o espírito de inveja que tem entrado no seu coração, acarretando a concorrência, a contenda, a desunião, a falsidade, a malícia. Bata em retirada agora desta vida, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Em nome do Senhor Jesus, espírito de inveja com todo o teu agrupamento, saia desta vida agora, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, entra nessas vidas agora e enche-os da tua presença, para que eles possam ouvir a voz do teu comando e te obedecer e procurar a santidade, porque tu nos escolheste e separaste para ser um povo santo e não contaminado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nos teus caminhos, a viver o teu chamado, a sermos livres para viver o que tu tens para nós. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, eu dou ordem a respeito agora, para que nunca mais essas pessoas possam ver a inveja como algo simples e cotidiano, mas que se elas derem alguma brecha e o inimigo vir atacá-las, elas mesmas lutem, matando na carne, confessando a ti, Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho isto, mas eu não quero, porque não faz parte de mim. Eu nasci de novo para ser santo. Em nome do Senhor Jesus, liberta-os desse mal e do mal que tem afetado outras vidas, para a tua honra, para a tua glória. Que vidas sejam agora libertas da inveja de quem sentiu e da inveja de quem causou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam abençoados. Fiquem na presença do grande eu sou, de Jesus Cristo de Nazaré, o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de tirar o selo e de abrir o livro. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei. Ele te ama. Ele quer uma vida, te dá uma vida onde haja abundância nos frutos do Espírito Santo e não nos frutos do maligno, amado. Luta contra este mal, mata na carne e em Cristo tu serás mais e nós seremos mais que vencedores. Amém? Amo vocês, amo vocês, amo vocês. E desejo uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Bye, bye.